Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. É um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse nosso Vida Inteligente. E te chamo essa semana, tem algumas considerações. Vamos começar as nossas considerações de hoje com uma data muito especial. Aniversaria hoje a dona Leonora, essa senhorita, essa senhora, nossa telespectadora há muito tempo, lhe mando um grande abraço, eu sou portador desse abraço, a dona Leonora, que completa nessa data 84 anos. Então, para a dona Leonora, os nossos parabéns e que esses anos possam ser repetidos para o sempre, como a gente bem fala aqui no Vida Inteligente. Muitas felicidades, tudo de bom, tudo que a senhora merece e obrigado por estar conosco nessa egrégora. Para o Alexandre também. Pois bem, para todos os nossos telespectadores de todo o Brasil, de todo o mundo, das 3 irmãs lá de São Paulo que estão ligadíssimas agora, são novas aqui, telespectadoras do Vida Inteligente, é um prazer tê-las conosco, principalmente porque trazem o nosso passado ao presente, ou seja, trazem o sempre vivo. É muito interessante isso. Bom, chamando também, comunicando, eu não recebi há pouco. A semana passada nós trouxemos o provedor e o vice-provedor da Irmandade do Divino Espírito Santo. E eu recebi um e-mail do marketing para que eu ajudasse a divulgar a festa de São Vicente de Paulo, que se inicia por esses dias. Então, entrem no site do IDES, Instituto da Irmandade do Divino Espírito Santo, que a festa de São Vicente de Paulo vai ser tipo a festa do Divino e vai ajudar a engrandecer essa grande fraternidade que é voltada para o bem-estar e a cidadania. Sábado passado, com certeza vou esquecer de falar muita coisa, mas sábado passado eu ministrei o workshop Terapia dos Fractais, como eu havia divulgado aqui no programa. E eu gostaria de comentar que foi uma grata surpresa para mim. Além de ter sido um dia maravilhoso, foi um sábado inteiro, um sábado chuvoso, mas lá dentro não tinha chuva, lá dentro era um sol incrível, lá dentro uma energia fabulosa. E o que eu mais achei interessante e me surpreendi foi a graduação das pessoas que foram fazer esse workshop. Ou seja, estiveram lá pessoas graduadas, me surpreendi porque eu pedi que cada um se identificasse, dissesse o porquê que estava lá, e todas as perguntas que eu lhes fazia, e eu achava que eu ia ter uma resposta contrária ao que eu achava, era totalmente diferente. Todas as pessoas tinham as respostas e estavam lá se doando, humildes, graduadíssimas as pessoas e com papel na mão para anotar, se empenharam, se doaram. Então, eu fui o maior aprendiz desse workshop que eu achei que dei, porque eu aprendi com eles e não eles comigo. E por que eu estou contando isso? Porque tudo aquilo que a gente tem falado aqui, que a gente tem falado para a gente perceber mais do que apenas ver, as coisas realmente estão acontecendo. E sábado eu tive a maior prova disso, agradeço a Eneida, a sessão do espaço dela, o esposo e toda a equipe do ISEM, do Instituto, e pela oportunidade de reunir essas pessoas maravilhosas com as quais compartilhei o sábado. Então, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão abertas, as pessoas estão se doando e olha, a humildade está sendo enaltecida. Isso é muito bacana, isso me deixa muito gratificado, isso está me deixando mais feliz. Eu estou vendo as coisas com um novo horizonte, sentindo com outras... E conforme você vai entrando nesse clima, nessa alegria, nessa vibração, nessa egrégora, vamos dar o nome que for, é impressionante o que você atrai para si. Porque parece que você entra no outro nível, no outro mundo, no outro plano, numa outra dimensão. Ou seja, você está no meio de Cubatão, em São Paulo, que é uma cidade hiperpoluída, e você está respirando ar puro. Como isso? Porque você conseguiu filtrar tudo aquilo e você está respirando ar puro. Então, isso é muito bacana. Essa semana aconteceram outras coisas maravilhosas, a perspectiva de tantas outras. E por que eu sou um privilegiado? Que não. Simplesmente as coisas estão aí e eu entrei na onda dessas coisas boas.
E espero me manter assim. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Tô ótimo. É mesmo? Tô sim, Então, certeza. todo mundo diz por que a gente ri aqui, por que o nosso programa, né? Porque é divertido. É divertido, né? É muito massa. Como é que você tá? Tô bem, ótimo. Tem alguma consideração? Alguém para você mandar um abraço especial hoje e tudo? Então vamos lá. Então vamos lá. Não só um fraterno abraço a todos, é muito bom estar aqui novamente. E comentar algumas coisas que você falou, comentar o que você está comentando. Claro. É uma diferença de postura muito interessante, né? Que está, da abertura que você fez hoje, daquelas que você faz às vezes alguns dias quando alguém te incomoda no trânsito, alguém verdade, te perturba durante o dia. É verdade mesmo. Então já começa oxigenado esse negócio, que já não tem nem que limpar nada para começar a trabalhar, né? Isso. Então é um negócio muito massa. Outra coisa que falou assim, que daí, independente se estava chovendo fora ou não, daí dentro, onde estava lá conversando com as pessoas, estava sol. E é porque aquilo que a gente sempre tem conversado aqui, quando você olha para alguma coisa olha de volta para você. E as pessoas, elas são como arcas. Cada um tem guardado tudo o que de bom durante a vida e tudo o que de ruim durante a vida. E você escolhe qual arca abrir. Então, se você está se dando, né, para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estão te ouvindo, ou no meio qualquer onde você esteja, então você cria uma via de comunicação de tal frequência que a única coisa que você consegue receber de volta daquela pessoa é similar. Mas é muito bacana isso. Não isso é físico, né? E essa é a mecânica de comunicação no astral, né? A gente chama de plano astral, mas na verdade é o mundo astral, né? É um plano cósmico inteiro. Então, quando você estabelece um caminho para alguém, né, esse alguém só consegue te devolver no mesmo caminho. Então, o que você recebeu de volta dessas pessoas é o reflexo do que você estava dando para elas. E aí a recíproca é verdadeira em qualquer atuação que você vai fazer. Bom, antes disso, você não vai entrar no tema ainda, né? Não, só dando boa noite. Então tá, porque eu só queria lembrar aqui, eu sou meio enxerido, metido mesmo, só queria constatar aqui a presença, cada dia está aumentando, né? Aqui o nosso... Se você quiser assistir o Vida Inteligente, a casa está aberta, TV Floripa está aberta, só você telefonar, se inscreva. Você pode vir aqui assistir, viu? O pessoal de fora também. Eu soube que em dezembro vai ter uma vaga aqui. Então, hoje nós temos aqui, está aqui o Marcos, né? Está aqui o Vidão, está a Rosicler, e está o nosso irmão Marino, e fora aqueles que estão lá, o nosso irmão maior, né? Que é o Alvin, que está nos assistindo lá em Brasília nesse momento, do lado da sua querida, né? Selene, da sua querida filha Selene. Então, a todos aquele abraço. E eu aproveitando, antes de dar a palavra para o Jorge, tudo isso aqui que a gente fala e vimos falando há 4 anos, dia 28 de setembro próximo agora, nós vamos fazer 4 anos que nós iniciamos esse trabalho. E nós estamos reunindo todos os nossos programas em 2 versões. O Aimberê, por gentileza aqui, ó, fecha aqui. Isso aqui é a nossa coleção Mosaicos do Novo Ciclo, que são todas as entrevistas do Jorge Antônio Ouro aqui no programa Vida Inteligentes. São 73 horas de pura informação, de pura egrégora. Esse aqui em MP3, só ouvindo. Puro karma, né? Puro karma, não tem problema. Isso. Mosaicos do Novo Ciclo em CD, para você ouvir em qualquer lugar. Na sua casa, andando, fazendo qualquer coisa. E também a coleção Mosaicos do Novo Ciclo em DVDs, são 37 DVDs, aí você vai ver a minha carinha, a carinha do Jorge aqui. Se você não quiser ver a minha carinha nem a dele, você adquire depois aqueles do Mosaicos do Novo Ciclo MP3. Se você quiser nos ver, participar desse nosso sorriso na cara, está aqui a coleção Mosaicos do Novo Ciclo em DVDs, são 37 DVDs. E só para passar de vez, né, a matraca aqui, o papagaio que não para, quando pega, eu não tenho tilt muitas vezes. Sábado, como a gente tem falado aqui, as tradições, que eu falei, a tradição da Grécia, daquele Calomina que eu falei, e agora nós estamos hoje no dia 17, dia 20, na Grécia é dia de Santo Eustáquio. Existe, viu? Existe. Esse é um santão. Existe Santo Eustáquio. Quando Paulo VI virou Papa, uma das primeiras atitudes dele foi caçar Santo Eustáquio. Caçaram e São Jorge também. Foi. Você lembra disso? Santo Eustáquio é o padroeiro dos caçadores.
Pois bem, independente disso, por que eu estou falando isso? Que na Grécia nós temos mais uma tradição também, que na sexta-feira, por exemplo, sexta não sei que dia 20, de que dia cai dia 20, todos os eustáquios da Grécia vão fazer festa. Então, seja, na Grécia, todo dia é dia de festa. Porque todo dia tem o nome de um santo ou de uma santa. Santa Helena, Santa Bárbara, São José, São Jorge, Santo Aimberê, né? Então, e assim vai. Então, todo dia... e a festa é muito mais forte do que o aniversário. Então, tem muito menos importância o dia que você nasceu e tem muito mais importância os santos. Você imagina, então, o dia desses santos com maior nome, por exemplo, São Jorge, São Pedro, São Paulo, todos os Paulos, todos os Jorges, todos os Pedros fazem uma festa fabulosa e isso realmente cria um certo tipo de egrégora. Então, são tradições que a gente está passando para vocês, porque quem sabe um dia isso se torne alguma coisa universal. Jorge, agora eu prometo que eu vou ficar quietinho e nós vamos dar sequência hoje à função oculta das glândulas endócrinas. Fizemos 2 programas de introdução e o nosso projeto é fazer mais 3, falando hoje da pineal, da pituitária e do timo, em outros programas da tireoide. Vamos fazer cabeça, peito e ventre. Exatamente. Né? Então, fazer hoje tireoide, pineal e pituitária. Depois fazemos o timo e depois aí a parte de suporte. Sim, sempre lembrando de que nós estamos dentro de um clima assim, que hoje dia 17... Mais alto? É. Não está dando para ouvir? Eu? O que tem? Tá sem... Vamos ver. Tá reclamando aí? E agora? Então vamos. Assim? E... dia 15... Só vai funcionar meio cérebro. Tá bom, a gente se enquadra aqui. Dia 15 próximo passado aqui, foi aniversário da volta do professor Henrique José de Souza para um lugar muito especial. Então, só para lembrar, nós estamos num mês realmente muito especial. Então, Jorge, a palavra é sua. Muito bem. Eu tenho uma certa dificuldade para usar esse microfone. Eu sei, né? Mas... devagar, né? Então, assim, primeiro eu queria comentar da idade daquela senhora que você cumprimentou ela de início. A dona Leonora. Da dona Leonora, está com 84, né? Isto. 49 mais 35 vezes 7, né? Isto. Então, ela está entrando agora no plano da intuição de um Duija, né? Então, olha aí, dona terminou Leonora. 49, daí é o 2 vezes nascido, né? É o parido de si mesmo. E aí fez mais 5 ciclos de 7 depois dos 49 e entra daí nessa fase do 84, podendo desenvolver a intuição já do ser superior. Então é um privilégio. Puxa, né? Aí. O único problema que a senhora tem é que a senhora perde um tempo assistindo essas criaturas aqui, mas isso deve ser karma, né? Fora disso. Bom, outra coisa que eu queria comentar, você falou do nome do santo, né, que é comemorado na Grécia. Isso é muito interessante porque, assim, quando você comemora em uma data, então vários seres existentes comemoram daí um nome, essa comemoração ela serve para vitalizar os valores, né, daquele nome. Só que aquele nome é como era quando você criou os deuses lares, os penates, onde você pegava um monumento qualquer, ele era preservado na sala da casa e com o tempo aquilo adquiria vitalidade, inteligência e se tornava mesmo um protetor da família. Isso é o conceito de santo, né? E aí, no caso, tem o santo da igreja ou não interessa de quem seja, o culto, né, ao esse ser que tem o nome, ele vitaliza os valores desse ser, só que daí já não é mais o valor que ele tinha, é o valor que ele tinha e que todos que vieram depois têm no Perfeito. nome. Né? Aí, então, isso cria o que você citou agora há pouco, que é um egrégora, né? Que é uma egrégora que ela tem o que de bom, né? Todos esses têm, e é um sistema de vaso comunicante. Então, o que você dá, você recebe de volta. Então, tem um dia de alegria. O aspecto negativo dessa adoração é se você ficar naquela situação de dependência de pedir e solicitar e achar que não pode fazer nada sem a ajuda desse, aquele que não sai de casa sem carregar a imagem do santo no bolso. Isso não funciona. Agora, se interpretar como um ser que está ajudando a vitalizar, a plasmar, né, a dar consciência, e é um conjunto de elementares entrelaçados, e que esses depois vão interagir contigo e mais à frente vão vir a nascer como seres humanos, então nesse aspecto é completamente positivo. Com certeza. Tá? Bom, Silvio, vamos fazer um teste aqui. O microfone do Jorge está embaixo da lapela dele. Talvez seja esse o motivo dele estar falando baixo ou não? Não, é que esse microfone é mais alto.
Ah, então Não, tá, não, eu mas faço dá, isso. não, mas dá para tocar sim. Dá para Ah, dá pra só gente. quero te deixar mais à vontade aí. Não, se der problema, eu troco de mão. Hã? É. Assim? Tá. Então tá bom, vamos lá. Então tá bom. Então, vocês viram que aqui é tudo ao vivo e a gente acerta os defeitos aqui ao vivo mesmo. É porque tem o hábito quando eu fico conversando, daí Mexer as mãos. até para modelar o que vai ser falado, né? Aí vamos falar metade. Vamos falar só a gente ia falar 3, a gente fala uma. Vamos experimentar. Vamos ser não é só teimoso. brincadeira, Vamos não é ser só teimoso. brincadeira. Vamos em frente Liga o pra gente microfone de lapela. Liga o microfone de lapela. Grego. Eu vou falar mais longe, que eu tenho voz mais grossa. Então eu vou falar mais longe. E solta esse microfone aí. Vamos seguir a intuição aqui, ó. Esse aqui? É. Solta isso aí. Guarda isso aí. Fecha ele. Vamos fechar aqui. Tem aqui. Isso. Fecha, põe do teu lado aí. E aqui isso. Pronto. Tá aqui. A gente se ajeita. Bom, então foca Assim, eu dá aqui pra ouvir? enquanto o Silvio Dá para arruma aqui, ouvir, ó. Fernando? Ah, o Fernando disse que deu. Deu para ouvir agora? Tá indo bem? Então pronto, tá aí que tá resolvido. Então, se alguém em casa não estiver ouvindo, daí dá um toquezinho e a gente usa o outro. Então, aqui a gente faz ao vivo. E quem está aqui dando suporte é o Silvio. Cortaram o Silvio, mas era ele aqui, ó. Então, beleza. Vamos lá. Então, agora. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre as glândulas superiores. Podemos chamar assim? Como é que a gente pode dividir isso? Não são. Não, todas né? elas são iguais, né? São iguais, Tá. só que com funções diferentes. Bom, então, a primeira coisa assim, que é muito interessante a gente relembrar, aquela que era a diferença entre um avatar, um bodhisattva, um iluminado, um ser qualquer, e qualquer um de nós, ou um adepto, qualquer um ser humano. A única diferença é o estado do sistema glandular, mais nada. É o quanto vibra o sistema glandular, o quanto especializado é o sistema glandular, o quanto integrado e o quanto harmônico está. Essa é a diferença entre um ser, né, que só se preocupa em comer, dormir e procriar, ou aquele que busca um conhecimento acadêmico, ou que busca o conhecimento filosófico, ou que é um adepto, um iluminado, um avatar, um bodhisattva, um Krishna, um Buda, qualquer um. Exatamente. Fisicamente, está na superfície, a complexão é exatamente igual. O que muda é a forma como essa complexão física vai se comportar. Tá? Então, também é importante a gente lembrar que o primeiro sistema que foi desenvolvido na gênese humana foi o sistema ósseo. Sim. O segundo sistema foi o sistema nervoso. O terceiro sistema, o circulatório. O quarto sistema, que está em desenvolvimento agora, é o respiratório. E o quinto sistema de evolução, o quinto sistema no ser humano, é o glandular. Então, o sistema glandular, hoje, ele evolui junto com o ser humano e ele vai ser a base, né, da humanidade seguinte. Tanto é que se diz, ocultamente, que as glândulas, ela é um sistema, um sistema que ele produz substâncias, mas ele é um órgão. Então, ele é um órgão humoral. Né? Ele não é uma glândula, ele já é um órgão que vai ter uma função tal como tem o coração, o fígado, o que seja. Mas são órgãos prontos? Não são ainda? Não, isso que eu estou dizendo. É que hoje está desenvolvendo um sistema respiratório, tanto é que a gente não tem competência para gerir prana, por isso que a gente morre. Sim. Né? Então, e isso está em aprendizado. Só que daí, por conta do saque contra o futuro, por conta do estado de coisas cósmico que está acontecendo agora, então está se desenvolvendo no ser humano o sistema respiratório, né, já em andamento, que a gente já passou da metade do quarto sistema, então já está em andamento, tipo assim, está mais 50% pronto, né? E em paralelo, nós estamos desenvolvendo o sistema glandular, né? O que é inédito, você ter dois sistemas desenvolvendo ao mesmo tempo em uma mesma humanidade. Mas então, quando o sistema glandular estiver pronto, aí já é a humanidade do futuro. O fato das pessoas, do ser humano, ter problemas de ordem glandular é por comportamento inadequado, desconhecimento das suas glândulas, ou pela formação, por elas ainda estarem em formação e, em consequência disso, mais sujeitas a esse tipo assim, de... Hoje, o estado que está o sistema glandular hoje, ele é completamente autônomo para a manutenção do conceito que a gente chama de vida, com saúde, saudável, rígido, né? E com outras potencialidades que hoje a gente tem como limitantes. Quando vem o conceito que a gente chama de doença, não tem nada a ver com o fato do sistema glandular estar em desenvolvimento. Tem a ver com o mau uso, né, das potências dos poderes do sistema bom esclarecer. glandular.
E a gente tem que lembrar que é o seguinte, não existe um corpo doente, existe uma alma que está alimentando doença, e essa alma que está alimentando doença se projeta no corpo e aí cria esse conceito que a gente chama de doença. Consequentemente, se você diz que a alma é a nossa personalidade, o nosso ego, é exatamente o que a gente pensa, o que a gente cria que nos estabiliza. Sem dúvida, porque então nós temos o sistema, o corpo físico, temos o corpo vital. O corpo vital, assim, é uma outra informação sobre o corpo vital. Então nós temos o sistema circulatório, né? Aí você imagine um sistema intrincado de veias, onde vai passar a circulação do sangue, só que daí não o sangue físico, só que 3 vezes mais denso, mais intrincado que o sistema circulatório. Isso é o corpo vital. Então ele tem tamanho, tem forma, tem densidade, né? Exatamente assim. Então, nós temos o corpo físico, temos o corpo vital e temos o corpo astral e a mente concreta. A mente concreta e o corpo astral é o que a gente conceitua de alma. E a alma, né, a gente nasce sem alma, toda criança nasce sem alma, nasce com tendências positivas ou negativas, né, e onde que vai se manifestar como se fosse karma. E a interação no dia a dia, na vida e com a vida, é que vai se criar a alma, né? No criar a alma é um conglomerado de elementais, conversamos aqui já, não é? São elementais entrelaçados, da mesma categoria que o elemental que cuida da natureza. Sílfide, sereia, salamandra, nereida, duende, gnomo, qualquer um desses, né? Só que eles são desentrelaçados com uma função específica externamente. No plano astral, então, tem os entrelaçados, e esses entrelaçados a gente nós criamos. Quando eles se entrelaçam por similaridade, adquirem uma densidade vital tal, que consegue daí intervir, né, no corpo físico, e aí então se manifesta o que a gente conceitou como doença. Então, para que a doença física apareça, antes eu tenho que ter tido uma ruptura no corpo vital, né, e por essa ruptura no corpo vital tem que entrar um conceito de doença com o qual eu esteja conectado, né? Então, se eu estou ligado ao conceito de doença, ou a um devata, que é o nome do conjunto de elementais que cria a doença no plano astral, então se eu estou ligado a um devata e eu estou com a rede vital fragilizada, dependendo de onde está fragilizada a rede vital, por ali se manifesta e ele vai se alimentar. Vai se alimentar da onde? Aí escolhe o órgão que vai se alimentar. Retira a vitalidade a partir do baço e aí dificulta o repasse de vitalidade, muda as cores do organismo, que nós já vamos conversar em seguida, e é a chave para a vitalidade perfeita e para a saúde plena, vamos conversar agora em seguida. Então ele muda as cores do teu equilíbrio, mudou as cores, ali então se manifesta o conceito de doença. Então a doença, ela pré-existe à sua constatação física, e ela tem que ser combatida não no corpo físico, que ele está combatendo só o sintoma, a decorrência. Você tem que combater na criação mental, na criação astral, esse tipo de coisa. Estaria Isso certo. É alquimia. Estaria correto eu pensar que assim como os chakras, que são os centros de energia do nosso corpo, eles têm que estar em harmonia. Eu poderia pensar a mesma coisa sobre as glândulas? Todas elas têm que estar harmônicas? Não só pode como deve, porque, por assim, você tem a tireoide, né? A tireoide, ela é simplesmente a base do laríngeo, do Vishuddha. Então nós temos aqui assim o corpo físico, né? Daí aqui a gente tem o corpo vital. Daí aqui tem o chakra, né? Ele está rodando aqui na superfície do corpo vital. O pedúnculo do chakra, ele vai se assentar na glândula. Na glândula, certo. Então, uma glândula desarmônica, né? Primeiro ela já está desarmônica. Da mesma forma que a nossa pineal está no coronário. No Sahasrara, no coronal, exatamente. Isso. A pituitária está no ágina e assim por diante, né? Aqui o timo está ligado ao anahata, que é o cardíaco, e assim por diante, todas elas, né? Tá. E então você veja que, então, para você ter uma disfunção hormonal que vai gerar um conceito de doença, é porque a glândula não está funcionando, e a glândula não funcionar é quando ela não recebe a inteligência adequada para produzir, porque a glândula ela é um órgão, e ela tem uma inteligência específica. E essa inteligência é cósmica, porque ele é um sistema, ele é um órgão moral, ele é um ser do futuro agindo em você. Quando não recebe inteligência específica, por interferências daí no que ele tem que receber do astral de vitalidade, no vital, aí então desacelera o chakra, desacelerou, é um dínamo, desacelerou, começa a produzir com uma frequência não harmônica, desequilibra, e como é um sistema entrelaçado, desequilibrou aí a coisa toda... É isso que eu queria te perguntar. Então, tem relação, por exemplo, não adianta eu ter, ou adiantaria,
Os meus chakras estão alinhados. Isso significa que todas as minhas glândulas estão alinhadas? Tem que Não, ter. não existe Tem isso que ter compatibilidade. não Tudo é existe uma isso de harmonia. chakra alinhado, Não, né? é uma forma É uma de forma de dizer, mas é bom a Isso. gente comentar que daí não existe isso de Sim, chakra mas é um alinhado. linguajar comum, vamos dizer. Sim, mas só vamos pra- esclarecer que não existe, Vamos, né? perfeito. Agora, eles têm que trabalhar sobre harmonia. Chakra e glândula têm que trabalhar harmonicamente. Ou alguém pode, um pode estar bom e o outro não? Ou isso é impossível de acontecer? Não, a resposta é sim. Uma única coisa não pode ser separada em duas. Então, chakra e glândula são únicos, né? Perfeito. Um é o corpo Pronto, já físico. esclareceu. A glândula São e o uma coisa chakra só. é como se fosse o corpo físico e o vital, é como se fosse o corpo Ok. físico e a alma. Quer dizer, a alma é o chakra e o corpo físico é a glândula. Esse tipo de Nossa, ligação. perfeito. Né? Perfeito. Aí quando eu não consigo... Lembra assim, o sol oculto pulsa de 11 em 11 anos. Aí emana prana. Prana, então, vai varrer da primeira à última parte atômica do universo, incluindo cada um de nós, né? E aí essa energia que vem, que é vida, consciência, ela então tem que entrar nesse organismo para transformar esse organismo. O que nós temos que fazer, né? Não é fazer com que a consciência desça, né? Não é fazer com que eu adquira consciência. É o meio termo onde esse complexo que eu tenho, que é Sim. toda a obra divina, né? Por isso imagem e semelhança de Deus, ele tem a consciência do que acontece e tendo consciência, então o espírito, né, junto com o corpo, interagem no plano mais denso, que é uma novidade em termos de Ficou evolução. bem claro, com certeza. Tá? Essa questão do chakra alinhado é um termo para dizer que é um termo que não tem sentido, mas é que assim Mas é o que todo mundo fala. pois Então, é, então que- vamos aproveitar e vamos esclarecer. Então. Primeiro que não existe alinhamento porque o chakra não é alinhado assim. Sim, cada um está situado em algum lugar. O ali. chakra ele segue uma ordem que é a ordem da chamada chave de Puskara, que é a chave que abre a Agartha, que é a chave que abre Shambhala, que é a chave alquímica, que é a chave da transformação do ser humano em um ser divino. Então, ele vem num formato de chave. Então, não tem como alinhar. Não tem como alinhar assim, porque eles estão em planos diferentes. Não tem como alinhar em giro, porque eles giram em frequências diferentes. Não tem como alinhar em cor, porque cada um é de uma cor diferente. Não tem como alinhar em consciência, porque cada um pertence a um sistema evolucional E nem diferente. direção, né? Porque tem aqui atrás. Nem, e é porque é N, né? Ele é N-dimensional. Né? Então, o alinhar é só um termo que se usa para facilitar o mental concreto, tentar fazer uma visualização, né, disso. E aí, quando eu vou tentar visualizar, eu crio uma imagem, só que isso aí, você tende a criar uma imagem que não corresponde, e você se assenta naquela imagem que não corresponde e se cria a questão mística em relação ao E conhecimento. aí se mantém essa imagem. Exatamente. Bom, então é isso. Então, se o chakra estiver legal, a glândula está produzindo, passando sua inteligência para o corpo humano e daí a coisa vai. Então, a glândula, ela é um órgão humoral, né? Que, assim, ela é um órgão como outro qualquer um ser humano que está em desenvolvimento e quando estiver desenvolvido você tem um outro patamar de consciência. Cada sistema de evolução que deu para o ser humano um sentido, né? E deu um sistema no organismo, ele está ligado a uma cor. A uma cor. Então, existem os chamados 4 rios sagrados, os 4 cantos da pedra cúbica, tudo que tem a relação com 4, é com os 4 sistemas de evolução que já se completaram, estão no final de se completar, e tem uma cor específica. Então, no ser humano, como isso se projeta? Isso é importante que a gente vai falar, porque daí isso tem a ver, assim, se existe uma chave alquímica para a manutenção da rigidez do ser humano em corpo e alma, né, é exatamente isso que a gente vai falar agora. Tá? Então, o ser humano ele está regido, primeiro, dos pés até no joelho, pela cor alaranjado. Tá? Tem um formato específico, tem um tato específico. Depois, do joelho até no umbigo, pela cor violeta. Do umbigo até no coração, pela cor vermelha. Do coração até nos olhos, pela cor verde. Esses são os 4 rios sagrados, as cores dos 4 Maharajas, dos 4 Kumaras. Todos eles têm relação exatamente com isso. Cada uma cor. Então são chamadas cores sagradas. Fora disso são derivados.
Você chegou até na linha dos olhos, com o verde. Daí você tem no lado esquerdo, você tem azul, índico, saindo aqui, e no lado direito você tem amarelo dourado. Sattva, rajas, amarelo com azul se une, e eu tenho o verde, Sim. que está aqui. Né? Sim. Depois disso eu tenho o tamas, que é a matéria vermelha, que é o tamásico. Aí o tamas vai regular a energia nessa região aqui, que é a região da criação. Depois o violeta. Não, aí a matéria tamásica interagindo daí já dentro dos órgãos. Sim. Né? Então eu tenho Laranja. o alaranjado, o violeta, o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. Você olha para uma criatura, né? Aí pela variante de cores, e assim, vamos por assim, você olha para um adepto, você olha para Krishna, olha para Buda, olha para Maitreya, olha para Joshabem. Tem algo a ver com a aura e linguagem vulgar, vamos dizer? Aura. É o aura. O aura, isso. É o aura, não é a aura. Então, não só isso, porque o aura ele é um conjunto de fatores, né, que envolve daí o vital, o astral, o apartamento concreto. Então é isso e mais outras coisas. É mais, e o que eu estou falando aqui é, assim, é da compleição cósmica do ser humano que ultrapassa o conceito de aura, né, porque tem a ver com a energia, né, e as consciências que fluem nesse complexo que a gente chama de corpo humano. Ok. Tá? Então, eu tenho o alaranjado, eu tenho o violeta, eu tenho o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. Cada uma dessas cores, ela move toda a inteligência de um sistema de evolução, né? E aí isso se projeta na criação. Aí a especialidade das glândulas, dos órgãos e daí aí vai em frente. Bom, quando você olha para um ser humano, então, um adepto, Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, Apolonitiana, Joshabem Pandira, qualquer um desses, Quetzalcoatl, Manco Capac, qualquer um deles, você vai ver exatamente isso, separadinho, né? E aí o aura, né, harmônico em função disso. E aí essas cores com lampejo assim, azul elétrico, assim, azul brilhante, então uma coisa harmônica. Quando você olha para uma pessoa que tem a tônica de vida passional, que não se preocupa em aprender sobre si mesmo, né? E uma coisa assim muito simples de se perceber é que a mecânica dos tattvas, que é isso que a gente tem conversado nos últimos dias, ela é a própria chave da longevidade e da consciência. O conhece-te a ti mesmo podia começar pela mecânica dos tattvas. Tattvas, né? T-A-T-W-A-S, que são as forças sutis da natureza. Então, quanto mais despreparado é o homem para entender sua própria existência, mais convulsionado, mais misturado é esse sistema de cores no organismo, a ponto de existirem seres humanos que são quase que totalmente assim, tons de marrom mais escuro, quer dizer, não tem nada definido. E dependendo da cor, né, quer dizer, do sistema de evolução que está agindo e como esse sistema de evolução vai interferir no chakra, como esse sistema de evolução vai interferir daí na glândula e como que isso então interfere no jogo, né, no equilíbrio de criação, criação sexual física e criação sexual mental, isso dá a tônica, né, do tipo de movimento. A gente falou aqui um dia sobre os ares de Vayu, que são os ares de vitalidade que movem o astral de cima e embaixo e alimentam todos os elementais. Então essa densidade é que ela vai dar a ambiência do ser humano. Então é como se você tivesse assim, você está em um ambiente onde não tem oxigênio, você vai para a Lua, por exemplo. Aí você cria uma redoma, né, e ali então você cria a tua ambiência. Naquela ambiência só sobrevive quem de direito. Quer dizer, quem respira aquilo que você respira, quem produz aquilo que você produz. Então, quando o ser humano ele cria essa redoma, ele cria essa ambiência, se aproximam dele só aqueles que conseguem viver daquilo que ele está produzindo. Se você produz veneno, se você exala veneno, só vai se aproximar de você quem se alimenta de veneno, quem respira veneno. Se você produz aroma, se você produz perfume de lótus, se você produz luz, só vai se aproximar de você quem de luz se alimenta. Com certeza. Isso é um plano, é uma regra que vale para o plano físico, para o vital, para o astral e para a mente concreta. Donde dize com quem andas e eu te direi quem és.
Tem a lógica, está bem explicado. E na questão agora... Não é lógica, é um fenômeno físico. Sim, né? fenômeno físico, exato. Agora me diz uma coisa, tá. Dito isso, começando pela pineal, aí eu acho que foi uma introdução, agora eu só quero encaixar o pineal nisso tudo. A pineal, né, que é, considerando que foi importante exatamente isso, porque a gente só pode localizá-la e saber a função dela depois de saber tudo isso aqui que nós acabamos de dizer, né? Sim, o que a gente está conversando aqui até agora era a introdução para a conversa, que é a rigidez do sistema glandular e, por decorrência, é a rigidez da alma do ser humano, que é o conhecimento e a emoção, e, por decorrência, é o quanto o ser humano é permeável ao seu próprio espírito. Né? O quanto é o influxo de conhecimento, influxo divino, perpassa por ele e se manifesta, baseado nesse equilíbrio do sistema glandular e do que a gente conceitou como chakras. Nós já vamos falar da pineal, né? E antes da gente começar da pineal, já vamos esclarecer de vez assim, todos esses instrumentos, eu acho que eu perguntei no programa anterior, não custa nada repetir. Todos esses instrumentos que as pessoas criaram para desenvolvimento, ativação, não sei lá mais o que, da glândula pineal, tem alguma utilidade nisso ou não? Não. Puxa, a resposta é não, né? Não. E se na pior das hipóteses, esse incauto que usa, né, uma função mecânica para ativar a pineal, e a pineal só pode ser ativada pela consciência, então ele usa um processo mecânico para ativar a pineal, ele vai adquirir a clarividência astral, que é completamente inútil, porque o astral é plástico, ele se adapta ao que você quer ver e não ao que é. Tem que ter a clarividência mental, a clarividência superior, e essa não vem por nenhum processo mecânico de ativação da pineal, não tenho a menor dúvida. Gostei, agora então, é novidade. Porque... Vamos falar sobre clarividência superior, como é que é isso? Clarividência mental, a diferença da clarividência astral. Então, como discernir? Como é que alguém pode ter vamos dizer, muita gente tem astral, consegue ver coisas se mexendo, consegue ver vultos, consegue ver pessoas. Isso é o astral. Não, isso agora, isso é diversão. Como é que é a outra? Exatamente. Clarividência. Como é que é a A clarividência astral é aquela que te permite ver o astral de forma plástica. Sim. E o astral que está para se desenrolar. Se você não tiver os códigos para entender o astral que está para se desenrolar, você perde a noção da realidade. E essa outra que você falou, a clarividência mental, né, é aí você vê aquilo que está no plano da intuição, que está no plano da mente divina. Aí você vê o que de real existe. É você ter acesso à base do conhecimento, por exemplo. Né? Uma coisa é você ter acesso à base humana do que já foi realizado, que é plástico. Você está vendo elementais pensando que são seres divinos. Daí você vai e vê um elemental. Assim, uma coisa que tem que entender é que o elemental, o único sentimento que ele tem que se aproxima do conceito humano de sentimento é a vontade de se divertir. Então, se o elemental puder pegar e tirar uma contigo, como se diz, ele vai brincar. Não tenha dúvida, isso eu sei. Não, e o brincar, assim, ele adquire a forma que ele quer, ele faz o que ele pode, quiser. Assim, desde derrubar uma coisa, Isso. Porque faz parte, assim, a proximidade da convivência dele com o ser humano faz com que aquilo seja uma coisa assim, desejável de ser experienciado. O que você vai ver no astral? E você tem que considerar ainda que o astral, ele tem 7 planos, né? E cada um desses 7 é dividido em 7, então são 49. 49, imagina 49 só. fogos de Kundalini, que se chama, né? Que são os fogos do astral. E aí, então, no astral você tem desde o astral... No caso do inferno de Dante, né? São as esferas do inferno de Dante. Então, você tem desde o mais baixo, né? Até o mais elevado. O astral mais elevado, então, ele já está misturado, miscigenado com a mente concreta mais baixa. Da mesma forma como que a parte mais elevadamente concreta já está miscigenada, misturada com a parte... 49 já pega da superior. A parte mais alta é da intuição. Então, quanto mais elevado é o conhecimento acadêmico, mais ele tende para o abstrato e aí ele já é intuição. Perfeito. Quanto mais baixo é o conhecimento acadêmico, é que não, porque essa é a minha posição tal. Isso não é conhecimento, isso é emoção. Né? E a emoção, quando mais densa a emoção, não é emoção densa, é instinto. Né? Aí se aproxima do conceito de animalidade. Muito importante. Todas essas colocações prévias que nós fizemos, acho então, que foi de extrema... voltando ao que você perguntou, de extrema não necessidade. Existe método mecânico para ativar, né, a pineal. E ainda que não é a pineal que se ativa, né, é a pituitária. Né?
não se ativa a pineal, é impossível, porque a pineal ela é a base do espírito, intangível, inacessível se você não tiver uma chave. Você vai ativar é a pituitária, que daí é a base da alma, e que daí então, pela meditação, você ativa, né? E aí então transborda uma substância da pituitária que vai ativar a pineal, que tem 8 câmeras, 7 mais a oitava, e dessas 8 câmaras, né, da pineal, então ela transborda um novo tipo de substância para todo o sistema glandular, e aí então ele gera um processo que daí é o do Duíja, 2 vezes nascido. Qual dessas duas, pineal ou pituitária, teria ou não relação com o tal do terceiro olho? É a pituitária. A pituitária. Sim, é porque... É a visão da alma. Chama olho de Dangma. Assim, em meados da terceira raça, na raça lemuriana, então tinha o olho do cíclope, Sim. né? Porque ele não tinha órgão sexual, né? E aí a reprodução ela era de outra forma, né? Que eram os tais nascidos do suor, né? Descritos por Você falou que já fomos ovíparos, inclusive, né? Ou não? Sim, sim. De início o ser humano botava ovo e nascia o ser humano. Depois aquele ovo ele introjetou e virou útero na hierarquia feminina, né? Tanto é que dentro do útero, né, a placenta, ela está ligada ao baço. Não tem nada a ver com a gênese. E quando você tem o cordão umbilical, que é alimento físico, depois que o filho é parido, o filho é gerado, por 7 anos ainda tem o cordão umbilical invisível que liga o filho à mãe. Essa intuição que vai para essa ligação mãe e filho... Não, até o 7º ano. Depois do 7º ano, daí se rompe o cordão umbilical. Mas fica preso do mesmo jeito, né? Fica, Porque mas é impressionante. mas até o 7º ano é físico. Sim. Né? Da mesma forma como até os 7 meses, até a gestação está ainda na questão uterina. Então, nos lemurianos, ele tinha o olho exteriorizado, né? E não tinha órgãos sexuais. Né? E até porque daí a reprodução ela faz dessa forma, e havia ainda aquela questão da reprodução antes do ser humano ter a forma que ele tinha na terceira raça-mãe, onde o órgão de reprodução, e tinha a ver com a tireoide que a gente vai conversar agora, ele era, né, o que a gente conhece hoje como laringe. Então era um órgão curvo que servia para a reprodução dos semelhantes. Né? E esse órgão curvo ele era comandado por uma inteligência que é o que a gente hoje chama de tireoide. Então, a tireoide laringe, né? Era o órgão sexual que antecedeu a gênese humana da forma como a gente conhece hoje, antes de chegar na Lemúria. Daí, na época da Lemúria, a laringe ela já existia enquanto órgão de som, né? Mas não era som articulado, era assim... Não vou falar. Gutural, né? Gutural. Não vou reproduzir, mas já era o verbo criador inconsciente, né? Aí direcionado pelos pitres, pelos pais divinos, né? Aí, e a tireoide com função incipiente ainda, sem consciência. E não existia o órgão de reprodução sexual, né? Eles eram os dois em um só. Platão descreve muito bem isso, né, na República. Hermafroditas? Ele descreve, então, aqueles que tinham 4 braços e 4 pernas e rodavam. Então, ele faz uma simbologia para dizer como é que eram esses seres. Aí, depois, então, quando começa a se desenvolver o órgão sexual para a procriação física, dependendo de 2 hierarquias, masculina e feminina, esse olho, ele se atrofia e fica no meio termo, ainda não na posição que ele tem hoje. Quando inicia a raça Atlante, a 4ª, então aí com o decorrer da primeira sub-raça Atlante, ele vai e ocupa o lugar que ele tem hoje na célula turca, pituitária, né? E fica completamente passível de ser despertado. E toda a criação, ela passa para ficar num polo, né? A criação sexual do ser humano como é hoje, né? Tendo na outra ponta da balança a criação sexual como era antes do ser humano ter a forma como tem hoje. Então, o equilíbrio, o estímulo da criação, né, do impulso da reprodução do ser humano, vem da tireoide. Tá, peraí, vamos lá, aqui, deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu, não é possível. Dá tempo. Não, mas eu quero uma pergunta importante. Pineal, você já falou, sede do espírito. Pituitária da alma. Considerando a tireoide é da vitalidade. Da vitalidade, perfeito. A tireoide, ela vitaliza o cérebro, o cerebelo, ela dá o equilíbrio, ela gera impulso para a criação sexual. Tanto é que a pineal, ela é inibidora da criação sexual e tende à criação mental, né? E a tireoide,
ela só consegue agir quando a pineal dá uma folga para ela fazer a criação mental. Tá, ia fazer uma pergunta referente à pituitária, mas eu acho que demandaria uma resposta comprida para ficar um entendimento. Vamos Se ver, ela está pergunta, então. ligada à alma, Ah. se ela está ligada à alma, e a alma você deixou claro em outros programas, de que a alma é a personalidade, nós nascemos sem alma e vamos constituindo a nossa alma. Aham. Então, que tipo de relação, como é que a gente pode dizer, que função que a gente pode dar para essa glândula, para a pituitária, se a alma é uma coisa que é construída e a tendência dela, depois que a gente passa para um outro plano, é se desfazer. Então seria, como é que se diz? Seria uma glândula que não teria muito sentido. Eu não sei se você está... Não, entendi perfeitamente. Entendeu? Talvez eu não tenha entendi. colocado nas palavras adequadas. Não, colocou. É que daí, assim, não é que quando você passa para outro plano, a tua alma, ela é, não sei o que, tanto é que, por exemplo, assim, se nós tivéssemos pineal, pituitária em equilíbrio com o timo, e a coisa muito interessante é que daí o jogo timo e tireoide, que são chamadas glândulas da pureza, né? Então, quando ela tem desequilíbrio, você passa a ter um outro tipo de geração que não é geração mental equilibrada, né? Se você tivesse esse sistema glandular em equilíbrio, no processo que você chama de morte, que o ser humano chama de morte, a alma seria preservada fisicamente. Ah, sim, tá. Entende? Então, uma pituitária equilibrada com a pineal, com o tireoide, com o timo, a parte superior, te garante o quê? Que os veículos que você... Porque tem assim, ó, quando você está existindo, estamos acelerando um pouquinho na fala para a gente dar tempo de terminar, Sim. né? Então, quando você está existindo, você pega assim, está aqui o astral. Você chega assim, você dá um abraço no astral, pega 1 milhão de elementais e diz assim, meu povo, vem cá, vocês eu vou fazer evoluir. Né? E aí, esses são teus filhos, né? E fica apertado aqui esse povo aqui, né? E aí, esses que você diz, não, eu vou fazer vocês evoluir, você tem responsabilidade sobre eles. E esses, né, é que daí vão compor o que é a tua alma. Quando se diz assim, não, a tua alma está salva, né? Significa o seguinte, que aqueles seres que você deu consciência durante a tua existência, aqueles seres que você criou durante a tua existência, o que você pensou, odiou, amou, quis, aprendeu, cada pensamento, cada segredo que você teve, que é um ser vivo que você cria e alimenta, ele tem consciência, né? E ele passa a evoluir para o plano seguinte da evolução dele, que pode vir a nascer como ser humano ou um elemental não entrelaçado. Interessante. E a base para que isso aconteça é a pituitária em equilíbrio. Eu acho que ficou claro. E tanto é que daí, se você tiver a pituitária em equilíbrio, aí você tem a clarividência mental. E não você pegar e fazer um estímulo mecânico qualquer. Não, agora vamos botar o olho aqui e vamos não sei o que e tal. Aí, não, agora eu vou ficar 10 minutos me concentrando para desenvolver a clarividência. Pô, mas eu estou preocupado em sair, fazer aquilo. Não, mas aquele cara me sacaneou. Então fica uma mistura de... Você finge que é divino, né? Permeado de humano, aquela confiança, não adianta de nada. Isso é só diversão. É a falsa sensação de dever cumprido, que é a pior maia que existe, né? Maia é a ilusão. Tá, vamos para... tá. Pituitária. Pituitária. A pineal, então, são oito bases, oito câmaras separadas, né, que ela é ativada pela pituitária, então ela produz substâncias. Primeiro que a pineal, ela já regula todas as outras, mas regula sim, só o necessário para. Quando, então, você começa a produzir substâncias diferentes na pineal, porque você está... E veja bem, a única maneira de você chegar a ter esse equilíbrio, a ter essa coisa harmônica, é através do conhecimento, da meditação, do estudo, conhecer a mecânica das glândulas, a mecânica oculta do ser humano, a mecânica dos tátuas, é se conhecer. Alguma literatura você recomenda? Sempre me perguntam depois por e-mail, o que o Jorge falou, tem alguma literatura a respeito? Sim, podia-se ler As Forças Sutis da Natureza, de Rama Prasad. As Forças Sutis da Natureza, Rama Prasad é o nome do autor. Sim, R-A-M-A-P-R-A-S-A-D. Anotem aí. Rama Prasad é um inglês sanskritista e ele traduziu As Forças Sutis da Natureza. Do Sivagama, ou Jivagama, ou Shivagama, se queira, que trata sobre a mecânica dos tátuas. Perfeito. E é o que de melhor tem escrito. Ótimo, já temos uma recomendação. Sem tendência. Tá. Tem em português, tem em espanhol, tem em qualquer idioma que se queira. Tá. Bom, aí quando você tem, então, em equilíbrio as duas, aí entra em ação também o equilíbrio com a tireoide. Veja que é uma coisa muito interessante. Então, a mulher, ela tem nela
tem o que a gente chama de cérebro masculino e cérebro feminino. E o homem é exatamente a mesma coisa. Isso. A mulher, ela emprenha, ela fecunda o homem mentalmente, e a contrapartida é que o homem faz isso com a mulher fisicamente. Se a mulher não exerce, né, essa fecundação, se a mulher não assim, ela não tem o hábito de criar mentalmente, e se a mulher não consegue criar verbalmente, se ela não dá fluxo para esse sistema de criação que ela tem, e que antes era a criação física, que é a laringe, tireoide, pineal, pituitária, se não tem um fluxo de vitalidade criando pensamentos adequados, emoções adequadas, né, fecundando a contraparte, ou se não tem contraparte, fecundando um entorno para aquele que, quer dizer, se ela não dá vida a si mesmo, chega em determinada altura, e eu tenho um desequilíbrio de quê? Tireoide. Impressionante o número de pessoas com desequilíbrio de tireoide. É exatamente isso. Existem exames específicos para a tireoide. E é só isso. Assim, você ter passado a vida sem criar. Muita gente você me ter perguntou. passado a vida sem ter fecundado a vida. É você ter passado a vida engolindo aquilo que não devia. E é você ter passado a vida sem ter Submissa. verbalizando. Não, submissão Não seria. Não é o caso, porque a pior submissão é a submissão a si mesmo. Tá. Não é nem a contraparte ou parte a favor, nem a sociedade, nem a humanidade, não. É a submissão a si mesmo. Perfeito. Essa é a pior de todas. Então, se eu não verbalizo, se eu não crio, né, se eu não faço, não realizo, se eu não antevejo, se eu não vai faço... ter problema de tireoide, com certeza. Sim, sabe por quê? Porque daí o órgão de criação, que assim, é o verbo que só é dado ao ser humano, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E Erriaor, vai Erriaor. Né? Quer dizer, o verbo criou a própria existência cósmica, e o verbo é dado para o ser humano. Então, o verbo tem que ser colocado em evolução, ele tem que ser verbalizado, eu tenho que parir, eu tenho que trazer a ideia, né, para o som. Né? E uma coisa muito interessante, daí, só fazendo um parênteses com relação ao som, é o seguinte: por que se fala na questão de mantra? Então tem o mantra sagrado, isso. A música sagrada, porque assim... A entonação correta. E como que isso pode contribuir para que daí a iniciação aconteça, a evolução aconteça? Um mantra, né, tibetano, um mantra hindu, é fraude afinal? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu sei que não é. A entonação, você percebe a reverberação em si, então isso não pode ser fraude, não pode ser mentira. Então vamos conversar por quê. É porque assim, então nós temos 5 sentidos. Cada sentido se desenvolveu, né, durante um estágio de evolução humana. O 5º sentido é a audição. Sim. E a audição está ligada por assim, aí a visão está ligada ao cérebro, a respiração está ligada ao sistema respiratório, tudo tem seu lugar. E a audição é uma incógnita. Está ligada aonde, afinal? Né? E a audição, aí vem a coisa interessante, a audição está ligada no sistema pineal pituitário. Opa. O som, na graduação correta, ele produz a imagem correta, o som sempre é traduzido em imagem, né? Ele produz a imagem correta, que vai fazer com que se ative a força cósmica adequada. Cada letra é um ser vivo, cada palavra ou o nome de alguém é uma fórmula mágica. Quando dita adequadamente, ela faz com que o som estimule a pineal e a pituitária. Ambas. E daí então leva à evolução. É verdade mesmo, porque... Da mesma forma, aí o som mal pronunciado, né? Ou Devavani Akbel, né, o sexto planetário, diz que a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Isso. E a palavra sagrada é ou conhecimento ou um mantra. Se você não souber o que está falando, você vai para um mosteiro, ou um templo, ou uma igreja, ou para um retiro, para uma reunião, e você fala, você replica, você reproduz uma ladainha que você não entende, é só para fazer disso chegar na é o Ladakh Sherin, né? Sentido. O Ladakh Sherin sem você saber o que você está falando, não é isso? Exatamente. É qualquer mantra, qualquer mantra. Tanto é que fala assim, abracadabra, é aquela palavra dos mágicos, né? Tem fundamento, e é forte, né? E é de defesa e de ataque, pronunciada corretamente. A etimologia dela é muito interessante. Agora, tem um ditado esotérico que fala assim, cuidado quando você for mexer o fogo com a espada.
porque o fogo pode ficar acima do que você pode controlar. Então, se você tem um poder que você vai usar e você não sabe como usar, aí isso daí vai dar problema. Bom, então com relação à tireoide, a importância dela é o primeiro órgão a aparecer durante a geração do ser humano. Opa, sério? É sério. Na terceira semana de vida, e veja a questão daí da antropogênese e cosmogênese. Terceira raça-mãe, né? Onde daí ela começa a ter atividade. Terceira semana de vida, então ela aparece e primeiro ela só uma fenda no céu da boca, depois ela assume a posição dela, né? E vai, depois é que o resto. Segunda coisa, a tireoide, né, timo e sistema cerebral são feitos da mesma massa. Primeira glândula, então, que o é formada? O primeiro órgão formado é o tireoide. Porque daí ela é considerada como um órgão humoral, né? Entende? Então, tudo isso aí está entrelaçado e a chave desse processo inteiro, então, das 3 glândulas que a gente está abordando hoje, né, pineal, pituitária e tireoide, é o equilíbrio entre criação física e criação mental, né? É um órgão, por exemplo, se você pegar a terminologia, né, da região do cérebro onde está a pineal, toda a terminologia, todo o nome do entorno, né, da pineal é exatamente os nomes em latim do entorno do sistema de geração física. Todos os nomes são iguais, porque aqui se faz a geração, aqui se faz a geração, aqui se faz a geração mental, vital, astral e aqui a geração física. As duas em equilíbrio dão um ser humano perfeito. As duas em desequilíbrio não dão em nada, né? Elas só consomem a vida do ser humano e o ser humano ele perpassa pela vida sem deixar nada a não ser um lastro kármico para a existência seguinte, para o seu ramo familiar e para a sua nação e uma horda, uma hoste, né, de seres que ele pariu e não conseguiu dar conta que são os pensamentos e emoções que ele teve inadequadamente. Então, considerando isso que nós somos, que primeiro órgão a ser criado, o timo, a tireoide, né, representa a vitalidade. Ela alimenta, assim, a tireoide, ela alimenta o cérebro. O cérebro. Aí quando ela é extirpada, a contraparte vital dela é que tem que assumir. Então as glândulas, assim, sentem um regime de contingência para suprir a vida ainda. E você disse que todos os problemas que acontecem com ela advêm de tudo isso aí, da gente engolir, de não falar as coisas. E tem uma coisa muito interessante, tem um minuto ainda, Silvio, só falar mais uma coisa? Temos dois. Então, por assim, quando a mulher e quando o homem vai ter contato físico, para gerar, para procriar, há uma troca de calor, há uma troca de vitalidade, há uma troca kármica e o que um era e o que o outro era, agora eles são misturados. E o que um era, ele deixa para o outro, né? O homem deixa para a mulher deixa para o homem. Isso ele perpassa, né, toda a existência ainda se alimentando, ainda vitalizado na mulher e ainda vitalizado no homem. E isso fica como coisas não resolvidas. Aí por isso que mais tarde, né, tanto o homem quanto a mulher, né, o homem tem problema na próstata e a próstata é o útero masculino, né? É o correspondente, é o que era o útero, né, antes de ter a separação. E no útero feminino, então você tem problemas anatômicos, problemas de nódulo, essas coisas assim, são coisas elétricas não resolvidas na próstata e no útero da mulher. Físico. Mas nós vamos chegar lá, né? Sim, vamos. Só para dizer daí, a contraparte disso. Tireoide. Perfeito. Tudo não resolvido na criação mental vai implicar em que daí eu tenha problema para produzir aí o cálcio, o fósforo que a tireoide produz é o que vai dar a tônica cerebral, toda a mecânica vai a partir dali, mas é só assim, rigidez mental, essa é a chave para a saúde. E o que a gente conversou há pouco da questão das cores, pensem nisso. Né? A chave para a saúde e para a longevidade. Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre que glândulas? Aí vamos nos concentrar no timo. No timo. Opa, beleza. Então já sabem. Já vou avisando as dores aqui. Do coração. Esse aqui, o nosso espaço aqui da próxima a função oculta das glândulas endócrinas vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, porque o nosso irmão Jorge tem que empreender um trabalho no exterior. Então, empreender um empreendimento no exterior. Exatamente. Então. E hoje nós temos. Viagem de trabalho. Silvio, por gentileza, me empresta um daqueles livros que eu vou deixar para a semana que vem. O pessoal pensa que eu esqueci, mas não esqueci, não. Nós ganhamos aqui do Walter Cardoso Júnior, Pensamentos e Provérbios, para distribuir, para sortear entre os nossos telespectadores. Mas como falei muita coisa para variar, eu falo mais do que eu devo, e passou o tempo e eu não quero desperdiçar
essa oportunidade. Na semana que vem, nós vamos, na hora que eu falar, nós vamos sortear isso aqui. Sortear não. Os primeiros que telefonarem vão levar os livros de presente, tá ok? Então, para a próxima semana, fique atento que esse livro poderá ser seu. Bom, infelizmente, felizmente, tá bom, o que é o tempo perante o sempre? Eu estou me acostumando. Eu brigo, né? Eu estou me acostumando. Meio resistente, matou, né? Não, é assim, pô, já acabou o recreio? Que pena, esse né? que é o Mas tudo bem. sentimento, Mas de né? qualquer forma fica aquela sensação de que isso aqui tem continuidade ou não tem começo, não tem fim. Não, é assim, nós sabemos tudo sempre. Vamos saber tudo sempre. Agora a gente está só traduzindo e se divertindo, então não tem pressa. Então, obrigado, Jorge. Uma boa viagem, bom retorno. Obrigado, Greg. E até sempre. Até sempre. Para vocês também. Sempre um fraterno abraço, tranquilidade, paz, alegria e vitalidade para todos vocês. Pax.